terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes: a Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. E o verso 8 diz: Daniel, contudo, propôs em seu coração não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vamos ler junto o verso 8 ali no Data Show? 1, 2, 3. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Esse versículo pode deixar na tela para a gente, que nós vamos falar mais baseado nesse versículo. Quando nós olhamos esse versículo, eu já preguei algumas vezes sobre ele, gosto muito da história de Daniel, e provavelmente você também conhece e gosta da história de Daniel. Dentro dessa temática que nós estamos refletindo este mês, sobre crer na consagração, e tomara que você teve essa disciplina para fazer as leituras que foram propostas do livro de Esther, da história de Sansão, que são textos da Sagrada Escritura que vai nos trazer evidências sobre dedicação, consagração, uma entrega ao Senhor. E a gente olha para a vida de Daniel, a gente também consegue enxergar isso. Alguém que se consagra ao Senhor. E para a nossa reflexão hoje, eu gostaria de abordar esse tema: consagração, a importância de dizer não. Consagração, a importância de dizer não. E o texto ali é muito claro. O contexto você também conhece. O contexto você sabe que o povo de Israel, ele vinha daquele ciclo vicioso que tantas vezes nós já falamos das histórias. O povo sai da terra do Egito, onde eles eram escravos, eles são conduzidos por Deus de uma maneira fantástica, assustadora, maravilhosa, para a terra prometida, onde em cada passo que eles dão, Deus deseja mostrar que quer cuidar deles. E quando você vai, por exemplo, numa viagem como essa que a gente faz, e a gente sai do Egito e a gente entra em Israel por terra, você olha para todos os lados, o que você consegue enxergar é pedra, areia, rocha, pedra, areia. De vez em quando tem uma plantinha que consegue brotar e é um único verdinho que você encontra. E daí o contraste ele se torna muito real, porque no Egito a gente consegue ver frutificação. Desde sempre você sabe que os lugares mais férteis da terra foram o Crescente Médio e ali a terra do Egito por causa do rio Nilo. Os pepinos e melões
que a Bíblia vai citar, que o povo começa a sentir falta, até hoje, né, é uma das virtudes lá do Egito, porque tem em fartura e em abundância. E Deus tira eles ali do Nilo, um local de muita prosperidade, e leva para o meio do nada, do deserto. Mas todo dia cai pão do céu, tem água saindo da rocha, tem uma nuvem os protegendo do calor e tem uma coluna de fogo iluminando e os aquecendo no frio do deserto. Deus queria mostrar para o povo: confia em mim, eu vou conduzir vocês, vou proteger vocês, vou prosperar vocês, vou suprir as necessidades de vocês. Mas a gente sabe que o povo ainda não tinha tirado o Egito do coração. Eles levam provavelmente um molde de um Deus egípcio, e quando Moisés demora um pouquinho no Sinai, eles ali começam então a voltar o coração para esse outro Deus, constrói ali o bezerro de ouro, e a gente sabe que aquele povo só murmura, só reclama, e aquela geração toda tomba no deserto. A geração posterior entra, mas quando eles entram, desobedecem de novo o Senhor, não obedecem os mandamentos, se contaminam com os outros povos, vivem em pecado, e daí entra naquele ciclo que a gente conhece. Eles pecam, Deus se afasta, o inimigo ataca, os destrói, eles, sentindo a dor, se arrependem, clamam a Deus, Deus age com misericórdia, levanta um guerreiro, levanta um juiz, levanta uma mulher como Débora, liberta o povo, até que quando as coisas estão confortáveis, de novo ele se mistura com os outros povos, pecam, adoram outros deuses, Deus se afasta e vira esse ciclo. Até que chega o momento que Deus diz: basta. Profeta se levanta falando: 70 anos vocês estarão em exílio. E a gente sabe que o templo é destruído agora com Nabucodonosor. Há uma guerra onde nós vamos ver tanta dor, tanto sangue, tanta angústia, tanta tristeza, o povo de Deus passando que não precisava. Quando você lê, por exemplo, Lamentações de Jeremias, você vai entender o absurdo que eram essas guerras naquele tempo. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, né? Era por volta de 800 a.C., você imagine, 600 a.C., você imagine essa cena, as guerras demoravam semanas, a cidade cercada, não entrava alimento, não saía, eles procuravam as fontes de água para interromper a água, e o povo ficava dentro da cidade à míngua. Chegava um momento que não tinha mais água, não tinha mais comida, e daí você vai ver o próprio Jeremias dizendo o quê? Ele viu uma mãe olhando para outra e dizendo: hoje nós comemos o meu filho, amanhã o teu. Combinado? E elas combinam isso, mas de repente, né, a que ofereceu o filho para o segundo dia, ela some com o filho e apenas o primeiro neném morreu. Coisas assim aconteciam. E a gente vai ver que o cerco que Nabucodonosor ele faz na Babilônia, ele traz pelo menos 3 levas. E numa dessas levas nós vamos ver, ele com muita sabedoria identificou pessoas capazes, filhos de pessoas abastadas que estavam em Jerusalém, os nobres de Jerusalém, e disse: esses meninos inteligentes, nós vamos dar um tratamento especial. Porque nós queremos formar a mente deles conforme a nossa visão, conforme a visão dos caldeus. Futuramente, eles mesmos governam o povo deles, são do povo deles, mas do nosso jeito, com a nossa maneira, e é isso que acontece. E lá está alguns, talvez dezenas, quem sabe até centenas de judeus, agora na Babilônia, e a Bíblia vai destacar o nome de 4 aqui: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E, claro, hoje nós vamos focar mais aqui sobre Daniel, e esse versículo que nós lemos ali já evidencia algo muito importante. Daniel, ele havia tido experiências com Deus lá em Jerusalém, e quando ele é levado para um outro povo, com outros deuses, com outras línguas, com outros costumes, nós vamos ver Daniel focado nos seus propósitos de consagração e dedicação ao Senhor. Eu sempre digo que cada momento que nós temos com Deus, hoje, por exemplo, você poderia estar em tantos lugares, você escolheu vir na Assembleia de Deus, no culto de ensino, e receber algo que Deus tem para ti. A experiência que você está tendo hoje, você pode ter certeza, ela vai contribuir para te fortalecer nas adversidades do amanhã. Não negligencie
cada momento que você tem com Deus. Ah, pastor, mas quem sabe ir na igreja uma vez por mês está bom. Não é bem assim. Eu sempre comparo o alimento espiritual com o alimento físico. Se eu comer hoje e achar que o alimento que eu comi hoje vai dar para a semana toda, é bem provável que no terceiro dia eu já estou desfalecendo de fome e desmaiando. Espiritualmente nós somos assim. Nós precisamos entender que a experiência de hoje, ela vai me fortalecer para os desafios do amanhã. Daniel, ele valorizou as experiências que ele teve com Deus em Jerusalém. Provavelmente recebeu instruções, como todos os filhos de israelitas e judeus recebiam, levou aquilo a sério e teve experiência com Deus agora na Babilônia. Daniel está lá e ele tem a ousadia, a coragem de dizer não, quando identifica que a proposta do rei envolvia pecado, envolvia corrupção, envolvia afastamento do seu Deus. 3 palavras eu quero destacar nesse texto que nós vimos. Primeiro é a palavra propôs. Daniel, porém, propôs. Esse propôs é o mesmo radical de propósito. Ou seja, Daniel, ele no seu coração propõe não se contaminar, porque ele conhecia qual era o propósito da sua vida. Daniel, ele chega na Babilônia, como eu falei, um contexto todo diferente, mas no seu coração já estava definido que naquele lugar, mesmo com todas as coisas diferentes, o seu propósito de vida continuava o mesmo: exaltar e glorificar e viver para o Deus de Israel. Quando nós olhamos o contexto e a proposta da Babilônia para esses meninos, era uma proposta que garantiria um futuro financeiro, porque eles seriam da corte real. Era uma proposta que garantiria, quem sabe, fama, segurança, uma formação na melhor universidade da época. A proposta da Babilônia para eles era essa. Agora, no coração de Daniel, ele sabia que acima da proposta da Babilônia estava os propósitos de Deus sobre a vida dele. Por isso, ele propõe no seu coração e diz: não, eu não vou me contaminar. Daniel vai para a Babilônia para fazer a vontade de Deus. Tinha isso bem definido. Não estava lá para enriquecer, não estava lá para se dar bem, ele estava lá para ser o que Deus queria que ele fosse. E agora, a gente precisa fazer aquela ponte com a nossa realidade de vida. Não estamos na Babilônia, mas também fomos chamados para um propósito. Estamos no mundo. Um mundo que, se nós olharmos para os propósitos, os princípios que nós aprendemos, aquilo que Deus deseja para a nossa vida, daí sim, quem sabe já está bem pior do que a Babilônia. O nível de moralidade, de corrupção, de maldade. E a pergunta que nós precisamos responder é: eu estou entendendo que o meu propósito de vida é glorificar o nome do Senhor e fazer com que a vontade dEle prevaleça na minha vida? Quando nós olhamos o livro de Daniel, e se você fizer uma análise aqui do capítulo 1 até o último capítulo, capítulo 12, você vai ver que em cada capítulo Daniel, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Capítulo 1, ele deixa bem claro: não vai se contaminar. Capítulo 2 e capítulo 4, nós vamos ver ele sendo usado para interpretar os sonhos do rei. Capítulo 5, ele interpreta já num outro governo a escrita na parede. No capítulo 6, nós vamos ver ele sendo proibido de orar, já era um senhor de idade, sendo proibido de orar, mas, como foi cantado aqui, ele queria os rios do Senhor sobre a vida dele e não abriu mão de orar. O texto vai deixar bem claro: como costumeiramente ele fazia 3 vezes por dia, subia, orava voltado para Jerusalém. Então ele é jogado na cova dos leões e Deus o liberta. E do capítulo 7 ao capítulo 12, Deus traz revelações precisas sobre o que aconteceria nos próximos governos e fala de uma maneira muito clara, depois do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois os gregos, depois os romanos, coisas que vai acontecer lá na frente, quando ele já estava morto, ele recebe essas revelações. E
a gente consegue enxergar em todo o livro de Daniel uma consagração a Deus. Alguém que viveu intensamente os propósitos de Deus para a sua vida. E daí, eu preciso olhar para a minha vida, e você precisa olhar para a sua vida, e você precisa responder essa pergunta. Eu estou vivendo, na Babilônia moderna, uma vida de consagração a Deus? Respondendo aquela palavra que eu destaquei, o propósito da minha vida está conforme os propósitos que Deus estabeleceu ou conforme as propostas que o mundo deseja para mim? Meus irmãos, se você olha hoje para as pessoas com quem você convive, para as pessoas que estão ao nosso redor, sinceramente, quais são os propósitos da nossa geração? Você que convive aí com os jovens. Money, é isso? Money. De ponta a ponta do mundo, as pessoas querem dinheiro, lutam por dinheiro, são corruptas com o dinheiro. Quando você vai em viagens internacionais assim, você vê que essa ambição pelo dinheiro, independente de religião, de povo, de cultura, é geral. Dinheiro. Quais são mais os propósitos da nossa geração? Os desejos, o que eles querem para a sua vida? As pessoas que você convive no trabalho, o que eles estão buscando? Eles estão buscando, além de riquezas, eles estão buscando todo tipo de prazeres, eles estão buscando suprir as suas necessidades pessoais, independente se agrada a Deus, não, se vai ferir o outro ou não, e assim por diante. Hoje eu até cheguei atrasado no culto, estava uns 40 minutos no telefone, um pai de família, desesperado, sem saber o que fazer com o filho jovem. Virou o cabeção, disse que não quer mais estudar, não vai mais para a escola, está no ensino médio. Quer só ficar com a namorada, não quer fazer nada da vida, mas quer ser bancado pelo pai. A gente se pergunta, quais são os propósitos da nossa geração? Só que entre as propostas de Deus e as propostas do mundo, eu preciso responder para a minha vida. Eu, como pastor Lediel, o que você está buscando? Que Daniel seja um exemplo para cada um de nós. E que a gente possa olhar para as propostas do mundo, por mais que sejam agradáveis aos olhos, por mais que sejam tentadoras, mas que a gente tenha a ousadia de dizer não. Só que consegue dizer não, tem força para dizer não, quem já descobriu qual é o seu propósito de vida. Eu sempre digo que Jesus, ele não deu o golpe do baú em ninguém. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Que os propósitos de Deus estejam claros no teu coração. Vocês que leram, por exemplo, a biografia de Sansão, você vai ver que Sansão foi escolhido do ventre, com o maior nível de consagração, que era o nazireado. Uma entrega total, onde a aparência evidenciava, não se corta o cabelo, não se corta a barba, não toma vinho, não toque morto, a gente vai ver isso. Mas o tempo todo, ele é cercado com outras propostas. E a gente sabe que Sansão é aquele nazireu, que toca no leão morto, é aquele nazireu que engana, é aquele nazireu que mente, é aquele nazireu que, quando toca no leão morto para pegar o mel, compartilha com a sua família, compartilha com os seus pais algo que ele não poderia fazer. A gente vai ver ele quebrando todos os propósitos. E tudo isso tem uma consequência. Confusão no propósito de vida vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer tudo isso. Lá no finalzinho, olhos furados, cabelo rapado, sendo motivo de zombação, de humilhação, porque essa é a proposta do diabo. No início tudo é muito bom, mas depois ele tenta humilhar. Já parou para pensar, você que leu a história de Sansão, já parou para pensar que quando o cabelo de Sansão foi cortado, não tem explicação como alguém pode cortar o cabelo e não consegue matar.
A mesma navalha que cortou o cabelo de Sansão poderia cortar o pescoço dele. Assim como ele não percebeu que o seu cabelo estava sendo cortado, porque ele estava em sono profundo, a sua garganta poderia ser cortada. Por que isso não aconteceu? Justamente é os planos do diabo. Os filisteus não queriam matá-lo, queriam humilhá-lo, queriam zombar, queria depois evidenciar o troféu da humilhação. É claro que até isso Deus permitiu, porque depois, lá no finalzinho, quando ele se arrependesse, quando ele se humilhasse, Deus ainda ia fazer com que os propósitos acontecessem. Mas o diabo faz exatamente desse jeito. Ele apresenta as coisas assim, mas depois o desejo dele é humilhar. O desejo dele é zombar, é ridicularizar. E lá no finalzinho, o texto vai dizer assim: mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo, ele se lembra da aliança que Deus tinha feito com ele, se arrepende dos seus pecados e pede uma última oportunidade. E ele cumpre o propósito que era livrar o povo de Deus da mão dos filisteus. Os propósitos e as propostas que você propõe no seu coração também não se contaminar, mas que esteja bem claro para você que você não nasceu com o propósito de ser milionário, de ser rico. Posso ser, pastor? Pode, você pode ser, mas esse não é o teu propósito final de vida. Você não foi chamado para ser famoso. Pode acontecer, mas não é o teu propósito final. Você não foi chamado para ser um grande youtuber famoso, ou alguém que tem centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Pode acontecer, pode, mas não é o teu propósito final. Você não foi chamado para deixar nessa terra grandes arquiteturas e o seu nome jamais fosse esquecido, escrevesse grandes histórias, os seus livros ficassem famosos no mundo todo. Não. Você foi chamado para cumprir os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus para mim e para a sua vida sempre estão relacionados com gente, com pessoa, que é a única coisa que tem valor eterno. Então, que nesta noite, ao ouvir um pouquinho da história de Daniel, você também venha ter coragem de dizer não para a proposta infernal, porque você sabe qual foi o chamado que Deus fez no teu coração. Você tem um propósito de vida. E o propósito que Deus te escolheu, colocou você, é para que você invista na eternidade, é para que você realmente seja sal, seja luz, seja uma bênção por onde você passar. O propósito da sua vida é ser parecido com Cristo. E isso resume o chamado de Deus para todos nós. É claro que Deus vai usar dons, talentos, áreas específicas na minha e na sua vida. Mas se as pessoas olharem para mim e para você e não conseguir enxergar Cristo, ver o diferencial que você tem, nada do que você vai fazer, nada vai compensar a escolha que você fez para a sua vida. Então, que essa palavra se destaca e você venha entender o propósito da sua vida e dizer não. A segunda palavra que eu queria destacar nesse texto é a palavra contaminar. Propôs no seu coração não se contaminar. Eu sempre digo, aqui exige um nível de discernimento. Porque, você imagine isso, a tua terra foi destruída, o maior império da época te cercou, te dominou, te levou cativo. Na mente de alguém como Daniel, que conhecia a história do povo de Deus lá no Egito, a lógica é chicote nas costas, construção, monumento sendo edificado para a glorificação dos deuses, o povo sofrendo, com comida racionada. Se a população começa a aumentar, eles vão começar a matar os meninos, os homens, assim como aconteceu no Egito. A lógica era essa. Daí agora, Daniel passa naquela peneira, é visto como um potencial, e de repente, lá no lugar de cativeiro, ele está diante de um banquete que ele não comia, aquele nível de comida lá em Jerusalém. Ele está diante dos melhores ambientes, está diante, quem sabe, né, e alguns historiadores vão dizer, que nesses momentos de alimentação também tinham encenações teatrais, muitas vezes orgias, enfim,
Daniel, ele entendeu que se ele participasse daquilo ali, ele estaria se contaminando. Esse nível de discernimento nós precisamos para a nossa vida. Porque qualquer um outro poderia estar levantando a mão e dizendo, Deus é bom. Imagine, eu fui trazido aqui para esse lugar como um escravo e agora eu estou aqui sentado na mesa do rei, comendo a melhor comida, glória ao nome do Senhor, Deus provê, Deus sustenta os seus... Não, discernimento. Tem coisa aqui que entristece o coração do meu Deus. E se entristece o coração do meu Deus, está totalmente fora dos propósitos que Ele tem para a minha vida. Não quero. Não vou me envolver. Discernimento. Muitas pessoas hoje, estão totalmente fora dos propósitos de Deus. Não tem a menor noção do que seja consagração, e eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de crente. Não tem a menor noção de consagração porque falta discernimento. O que tem de crente hoje, viciado em série de Netflix, aonde o que está sendo ensinado é perversidade, é depravação, é engano, é mentira, é lascívia, é todo tipo de podridão. Aquilo está entrando. E não tem discernimento que aquilo está errado. Porque todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo pensa desse jeito. O coração está se apodrecendo e ainda não se tocou. Não, mas esse negócio isso é coisa de crente quadrado. Eu posso ouvir qualquer tipo de música, ligo lá a rádio, na Jovem Pan, e o que vai vindo eu estou recebendo. Falta discernimento. Quando nós falamos consagração, o mesmo radical de sagração é de sagrado. Consagração é um chamado para viver em santidade. E isso não é exclusivo, mas é para quem tem um cargo de diácono para cima. Daí tem que... Não. É um chamado para todos nós. E se nós, nos nossos dias hoje, nós não tivermos discernimento, o que agrada e o que não agrada a Deus, você pode ter certeza, vai ser uma isca fácil para o diabo. Te pega, te detona, destrói. É por isso que tem que ter discernimento. Não podemos assistir qualquer coisa, não podemos acessar qualquer coisa, não podemos conversar qualquer coisa, não podemos estar frequentando qualquer patota de futebol, não podemos. Cheguei domingo à noite de viagem, já na segunda-feira, bomba. Pastor, houve uma traição no meu casamento. Tudo começou com pornografia, porque o fulano participava de uma patota de futebol e toda semana, ou praticamente todo dia, compartilhando vídeo pornográfico. E ele se alimentando daquilo. E quando viu, caiu em tentação, traiu a esposa. E mais uma família destruída. Por quê? Não tem discernimento. Não, mas todo mundo está lá, todo mundo está recebendo isso. Você não é todo mundo. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser consagrado ao Senhor. É separado para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Não tem como. Daniel, ele sabia que se ele permanecesse lá, na mesa do rei, se alimentando daquilo, bebendo daquele vinho, ouvindo aquelas conversas, vendo aquelas mulheres, ele jamais seria quem ele foi. Nós nem falaríamos de Daniel. Na verdade, nós mal e mal ouviríamos de um tal de Beltesazar, que era do povo judeu e passou pela Babilônia. Mas hoje nós conhecemos o nome de Daniel. Ele propôs no seu coração, não se contaminar. Então, queridão, atenção, se liga, vigia. É claro que, para a gente ter esse discernimento aqui, você tem que se encher disso aqui. A gente gostou, quando cantaram, quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. É isso aqui.
É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nunca vou me esquecer, né, de uma ilustração que eu ouvi de alguém que trabalhava no banco e era uma mulher, uma das maiores especialistas, né, em identificar a nota falsa, e perguntaram para ela: então você estudou notas falsas? Não, ela disse: não fico estudando nota falsa. Eu conheço bem a verdadeira. E quando vem uma falsa na minha mão, eu já sei que aquilo não é o certo. É o que a gente precisa. Você não precisa sair experimentando todas as coisas ruins. Saiba qual é a verdade. Saiba qual é a coisa boa, a coisa verdadeira. Saiba quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Quando você se enche disso aqui, tudo aquilo que vem com outra intenção, você já identifica. E você, tchau, isso não presta, isso não é para mim, isso eu não quero. Essa foi a atitude de Daniel. Propôs no coração não se contaminar, porque viu que tinha coisa errada. E para a gente finalizar, porque eu só tenho 10 minutos aqui, o texto vai dizer, quando ele percebe que tem coisa contaminada, eu quero destacar a palavra pediu. Portanto, pediu. Esse verbo pedir está falando de atitudes. De atitudes. E quando nós falamos de atitudes, mais uma vez, a gente precisa entender algo tão simples, tão lógico, que é a gente se posicionar contra o erro. É a gente se prevenir, é a gente se guardar, é a gente se afastar. Não adianta você até identificar o erro e não se afastar dele. Aí não adianta. Você identificou o erro, meu amigo? Não brinque. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, porque ele destrói. Não brinque com o fogo, que você vai se queimar. Quando a gente olha para a atitude de Daniel, é uma atitude ousada, radical. Aquele menino ainda não era governante. Era aluno, que foi dado uma chance de se alimentar dos manjares do rei, de ter uma vida melhorzinha do que os outros, mas ainda não era ninguém lá. Mas ele tem a ousadia de dizer: não quero participar disso. Por favor, traz a saladinha com água para a gente. Aspenaz, que era o responsável para aqueles meninos todos ficar apavorados. Vocês estão doidos? Quando o rei vê que vocês estão mais fracos, quando o rei vê que vocês estão mais pálidos do que todos os outros, é o meu pescoço que vai rolar, meu amigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode fazer um teste com a gente. Ao final do teste, eles estavam mais belos e formosos que todos os outros. Sabe o que é isso? Quando você se posiciona em prol daquilo que Deus deseja para a sua vida, pode ter certeza, você vai ter o favor de Deus. Se posiciona. Se posiciona. Mas, pastor, se eu me posicionar, eu posso perder o meu emprego. Porque as coisas lá, sabe, né? É o jeitinho brasileiro. Se posiciona. Não seja conivente com o erro. Já ouvi alguns testemunhos do pastor Rubens Schultz. Nessa área. Se posiciona. Você vai ver que Deus vai mover as coisas e vai te honrar. Só não ceda para o pecado. Porque a partir do momento que você cede para o pecado, você coloca os propósitos de Deus em a sua vida na descarga e deixa ir embora. Ei! Se posiciona, toma uma atitude. E quando eu falo em você tomar uma atitude, é você olhar para todas as áreas da sua vida e está aqui o espelho da palavra. Está aqui o espelho da palavra. Cada vez que a gente lê a palavra, a gente tem a oportunidade de ver o que nós precisamos mudar, não o que os outros devem mudar, o que nós precisamos mudar. Então se posiciona. Faça esse pedido também. Eu não quero me contaminar. Ei! Você que está perdendo o seu casamento. E a proposta do inferno já está soando há algum tempo nos teus ouvidos, através de pessoas que se dizem teus amigos. Chuta o balde mesmo. Ela não te merece, ele não te merece. Tem um monte de mulher sobrando, tem um monte de homem sobrando. Abre mão disso. Essa é a proposta de Deus para a sua vida? Foi para isso que você casou? Não. Então toma uma atitude. Toma atitude. A atitude é: Deus, eu sei o que agrada o teu coração e o que tu tem para a minha vida.
Hoje eu estou me posicionando de ser um marido melhor e vou lutar pelo meu casamento. Estou me posicionando para ser uma mulher melhor. Estou me posicionando para não deixar que as propostas tentadoras invadam o meu coração. Estou me posicionando para não permitir que coisas imorais entrem através dos meus olhos. Estou me posicionando. Nós precisamos ter um posicionamento contra o pecado, contra o erro, contra tudo que o diabo tenta nos fazer. Está lá o José, lá no Egito. E de repente, todo dia, palavras de elogio, convites, todo dia, a esposa de Potifar. Ele sempre dizendo não, não, não. Se posicionou. E a gente sabe que ela tenta um dia agarrar ele, mesmo naquele dia. Ele sabendo que poderia ter a sua cabeça cortada. Não. 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 Pecado, não. Lá na frente Deus o honra. Eu olho para a vida de Daniel. Como é lindo a história de Daniel. Você vai ver que, quem sabe os outros judeus que foram para a Babilônia, e diferente de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles aceitaram as propostas da Babilônia, a gente nem sabe o nome deles, como eu falei. Foram vários. Esses 4 não aceitaram. E são os únicos que a gente conhece. Sabe por quê? O tempo passou. E daí você vai ver, 3 anos depois, no dia de teste, os 3 se destacam. Maior sabedoria que todo mundo. Você vai ver que eles são colocados em cargos de chefia. Não procuraram fama, não procuraram dinheiro. Tinham fama e tinham dinheiro na Babilônia. Não era o propósito da vida deles. Deus os abençoou. Pessoas importantes. Honrados até o fim da vida. E se você pegar no capítulo 1 mesmo, lá no finalzinho do capítulo 1, o último versículo vai dizer assim: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Rei Ciro não é um rei que vem 2, 3, 4 anos depois. Nós estamos falando de 70 anos depois. Nós estamos falando já do outro império. Passou toda a Babilônia. Passou os filhos de Nabucodonosor. Nós estamos falando do Império Medo-Persa. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim: Deus honrou Daniel em todos os impérios. Daniel foi maior que os imperadores. Daniel honrou o nome do Senhor em todos os governos. Para Daniel não faltou nada. Tinha admiração, tinha o respeito e o mais importante, ele tinha o aplauso do céu. Deus o honrou em todos os momentos. Velhinho, quando se levanta a maior adversidade, não pode orar, é jogado na cova dos leões. Deus fecha a boca dos leões, o tira de lá. Quem é jogado para alimentar os leões famintos? Os inimigos de Daniel. E todos os governos, a gente vai ver cartas escritas, o meio de comunicação principal das monarquias, dos imperadores. Louvado seja o nome do Deus desse Daniel, porque é o verdadeiro Deus. Nabucodonosor ele chega a dizer: ai daquele que fala mal contra o Deus do Daniel. Escolheu o propósito da vida dele: eu quero glorificar o nome do meu Senhor, eu me consagro para isso. Eu digo não para o pecado, eu digo não para a impureza, eu digo não para aquilo que não agrada o meu Deus. E Deus se compromete de te honrar. O tempo de Daniel passou. 2018 está aí. Hoje tem eu e tem você. Hoje nós somos chamados para ser os Daniéis dessa geração. Você está afim? Coloque-se em pé. Você está afim? Ei, consagração só vai ser uma palavra no mural da Assembleia de Deus para você, se você não aprender a dizer não. Aprenda a dizer não para todas as propostas que não agradam o coração de Deus. Não vão ser poucas, vão ser muitas. Não estou falando só de área da sexualidade.
Estou falando da área profissional, eu estou falando da área relacional, estou falando da área financeira, estou falando de todas as áreas. Vai ter um monte de propósito, mas que o teu coração esteja afinado com o coração de Deus. Como que eu vou saber, pastor Lediel? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus, qual não é? Está aqui, está aqui. E está aqui, ó, e está aqui. Capítulo 6, como eu citei. Daniel fez o que ele costumava fazer todos os dias. 3 vezes ao dia ele orava. Se consagre ao Senhor. Se consagre ao Senhor. Se entrega. Ora. Busca. Não tem como viver uma vida consagrada, pura, em santificação e ter força para dizer não se a gente não estiver com o joelho no chão. É oração. Convido você a fechar os seus olhos. Eu quero que você comece a conversar com Deus. Fale com Deus agora, do desejo do teu coração. Eu sei que lá no fundo você sabe do propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida. E talvez você está aqui hoje e não está no centro da vontade de Deus. Esse é o tempo de dizer: Senhor, leva-me, Senhor, para o centro da tua vontade. Tira toda a confusão, tira toda a corrupção do nosso coração que tenta nos levar a gastar as forças, a nossa energia, o nosso potencial em coisas tão passageiras. Deus nos perdoa. Nós queremos, Senhor, ser o Daniel da nossa geração. E nós estamos aqui dizendo, Senhor, que nos rendemos a Ti e queremos nos consagrar a Ti. Leva-nos, Senhor, à santidade. Leva-nos, Senhor, às águas mais profundas, e como foi cantado aqui, a beber dos Teus rios. Deus, como tem esgoto nos oferecendo tantas outras coisas, mas nós queremos beber das águas puras que vêm de Ti, águas que saciam a alma, águas que regam o nosso coração e nos leva à frutificação por excelência. Conta conosco, Senhor, para esse tempo de tanta confusão, esse tempo de tanta imoralidade, esse tempo de tantas vozes. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser a resposta para a nossa geração, que nós possamos ser realmente a mão estendida para o aflito, a voz que acalma, Senhor, o coração agitado, que nós possamos ser o abraço, Senhor, que acalenta aquele desesperado, que nós possamos ser, Senhor, cura para o coração enfermo. Deus, nos usa como usaste Daniel, e que nós possamos entender o Teu chamado, o Teu propósito para a nossa vida, e temos força para dizer não, temos o discernimento para saber o que devemos ou não aceitar, que possamos ter a coragem de nos posicionarmos contra tudo aquilo, Senhor, que Te entristece, tudo aquilo, Senhor, que aborrece a Ti, tudo aquilo que Tu não deseja para a nossa vida e para a nossa família. Nós nos posicionamos, Senhor, e nós dizemos não para o pecado, não para a corrupção, não para a imoralidade, não para a avareza, não para a maledicência, não para a calúnia, não para a desordem. Não, nós queremos, Senhor, viver os Teus propósitos. Nós queremos, Senhor, ser regido pelo Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, manifestar os frutos, que é paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Nós queremos viver isso na nossa vida, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo e nos faz realmente tochas que iluminam no meio da escuridão.
Deus, esse jovem que está aqui, Senhor, ele precisa ser luz lá na universidade. Fortaleçam, ajudam, dá a sabedoria e o discernimento necessário. Deus, esse irmão e essa irmã, todos os dias está naquela empresa, todo dia está, Senhor, naquela indústria. Ajude-o, abençoe-o, para que lá ele possa realmente ser puro e levar outras pessoas aos teus pés. Deus, eu clamo, Senhor, por esse pai de família e essa mãe de família que tem visto dentro da sua própria casa os ataques infernais serem intensificados. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que Tu venha encher de autoridade. Em nome de Jesus, venha encher de ousadia. Em nome de Jesus, venha, Senhor, levantar esse guerreiro dentro de casa, essa guerreira dentro de casa, para que possa se posicionar e destruir as fortalezas infernais que lá estão alojadas. Em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos que o Teu propósito para a nossa vida é muito maior e melhor do que qualquer propósito infernal. Portanto, dizemos: eis-nos aqui, somos sim os Daniéis dessa geração. Conta conosco, Senhor. Nós nos consagramos a Ti e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém.